Fala galera, e aí, tudo bem? Meu nome é Kleber e esse é o canal Ágora Virtual, seja bem-vindo. O porquê que três indivíduos terroristas, chefes do Hamas, são bilionários? Quem financia esses três indivíduos? O primeiro é o Ismail Haniyeh, o segundo é o Mazou Abu Murzak e o segundo é o Khaled Marshall. Esses três indivíduos juntos acumulam 11 bilhões de dólares, ou 55 bilhões de dólares. Você pode trabalhar a vida inteira, amigo, que você não vai conseguir juntar esse dinheiro. E aí a pergunta que tem que ser feita é a seguinte: quem financia esses selvagens, esses monstros? Nós sabemos que a ONU financia eles. Nós sabemos também que o governo Obama-Biden também faz esse financiamento. Nós sabemos que a Sociedade Fabiana europeia também e americana também financia eles. Nós também sabemos que parte da América do Sul também faz a sua contribuição com esses selvagens. É inacreditável, né? Mas é a mais pura verdade que você não vai ouvir em outro lugar. A mídia tradicional não vai te dar essa informação. Veja, a ONU não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Ela reconhece somente o Hamas como um grupo político. Mesmo conhecendo o seu modus pensante, conhecendo o seu modus operandi e conhecendo a sua cultura. Ética e moral eles não têm, são monstros, são selvagens. A ONU tem um escritório dentro da faixa de Gaza. Ou seja, ela está ali no dia a dia. Certo? Esses túneis de quase 600 quilômetros que eles construíram com muito dinheiro, com dólares externos, a ONU tem ciência, tanto é que ela contribui para isso. Então, se ela está vendo a cultura desses selvagens, como que ela não aceita classificar eles como terroristas? Porque simplesmente os homens que estão à frente da ONU, eles têm a mesma cultura, eles têm a mesma essência e eles trabalham para o mesmo fim. Qual é o fim, Kleber? É transformar o mundo num narco-estado. O mundo está sendo levado para um narco-estado. O fim do mundo é um narco-estado e esse narco-estado terá sua religião. E tudo indica agora, nesse momento, que essa religião será o comunismo. Tudo está mostrando que essa religião será o comunismo. Quando você olha para a Europa está sendo transformada num narco-estado literalmente. Quando você olha a Holanda, você tem a Holanda, o porto de Antuérpia, o mesmo modus operandi dos narcoguerrilheiros e dos narcotraficantes da América do Sul está na Holanda, está na Antuérpia e em muitos outros países daquele continente. Então, quando você olha para o Oriente Médio, o que você vê no Oriente Médio? Oriente Médio, o narco-estado. Então, a ONU se recusa a enxergar e a aceitar que esse grupo terrorista selvagem que ela financia são monstros. E é uma coisa assustadora, porque nós não estamos dentro da faixa de Gaza. A ONU tem escritório lá. A ONU conhece os trabalhadores, os gerentes, os supervisores, os chefes que estão lá dentro, comandando aquele escritório. Eles sabem como ninguém como age os comandados do Ismail Haniyeh, um dos chefes. Ela sabe qual é a cultura deles. A cultura que esses três indivíduos bilionários que eles não moram dentro da faixa de Gaza. Eles vivem hospedados em hotéis luxuosos. Que fique claro, eles geralmente estão ali no Catar, em Doha, tá? E esse país, o Catar, financia eles com bilhares, milhões de dólares. Ok? E o Catar não reconhece os selvagens do Hamas como terroristas.
Então o que você percebe? Você percebe que eles existem porque o Catar assim o deseja. Eles existem porque o governo Obama, Biden, assim também deseja. A ONU também deseja. E muitos outros países dão suporte ao terrorismo que eles implantam no mundo, trucidando vidas de civis. Eles são financiados para trucidar vidas de civis. Naquela carnificina do dia 7, tinham jornalistas freelances da CNN filmando aquela carnificina. Ou seja, esses monstros, eles estão no nosso meio porque nós assim desejamos. A população mundial, em especial do Oriente Médio, e o governo Obama-Biden, assim como a ONU, gosta desses monstros. Eles têm a mesma cultura e eles trabalham para o mesmo fim. Quando você olha para a América do Sul, o que você vê na América do Sul? Você vê na América do Sul narcoguerrilheiros e narcotraficantes com fardas e sem farda, com distintivo e sem distintivo. Por quê? Porque o Estado assim deseja. O Estado assim permite. Por que o Ranier, o Muzak e o Marshall ficam hospedados nos melhores hotéis do Catar? Porque eles são tolerados lá. As pessoas sabem quem eles são. A inteligência americana sabe. A inteligência israelense sabe. A inteligência dos países europeus sabem quem são eles. Por que não elimina eles? Porque eles são importantes para o projeto de poder desses governos, desses países, desses indivíduos. Ok? Então, assim, é uma coisa muito difícil até mesmo de você imaginar, porque quando você olha para a ONU ela faz uma propaganda para o mundo de que ela é uma agência preocupada com o mais fraco, com o mais humilde, com o mais necessitado, com o desamparado, com o indivíduo que vive em desespero humano. Essa propaganda dela é fake. Essa propaganda dela é desinformação. Não é isso que ela deseja. O que ela deseja é revolucionar o mundo, é mudar os paradigmas do mundo, é alterar as culturas do mundo. E ela está fazendo isso com muita eficiência. Quem é que está alterando a cultura da Europa? A ONU. É ela. É ela que está substituindo os povos europeus por outros povos. Aquele plano Kalergi, a ONU está por trás. Ela é uma agência usada pelos poderosos que governam o mundo. E o que esses poderosos querem? Controle total e muito dinheiro. Porque eles trabalham para o mesmo fim. Controle total e muito dinheiro. É concentração de renda. O regime deles, a égide deles, é poder e concentração de renda. O comunismo, o socialismo nunca foi distribuição de renda. É concentração de renda e poder na mão de minoria, na mão de um grupo minoritário. E o resto, todo mundo vai sobreviver, vai ter que sobreviver para comer. Esse é o novo mundo que nasceu. E esse novo mundo que nasceu, ele ama, ele adora, ele venera terroristas e financia a vida desses terroristas. Esses três senhores malignos, selvagens, eles vivem uma vida que nós nem imaginamos. Que vida é essa, amigo? Nós não podemos imaginar que tipo de vida é essa. Porque países do mundo inteiro fazem a sua contribuição, financiam esses monstros com o dinheiro público, que na verdade o termo não pode ser dinheiro público, né? Com o dinheiro do contribuinte, com o dinheiro suado do contribuinte, que é tomado na marra. É tomado na marra. Eu não contribuo com o Estado toma de mim.
Ele toma de mim. Isso acontece no mundo inteiro. E aí você tem homens malignos que literalmente transformam a vida de centenas de milhares de pessoas, como na Palestina, num verdadeiro inferno. Não tem saneamento básico, não tem uma escola decente, não tem saúde decente, não tem sonhos de você enriquecer morando da Palestina. Não, saneamento básico é uma desgraça, não tem ali a água que eles bebem é água do mar, quando esses 3 indivíduos acumulam 11 bilhões de dólares. Aí eu te pergunto, os poderosos daquela região do Oriente Médio, eles não sabem disso? Eles sabem e apoiam, porque eles precisam do serviço deles. Essa é a verdade. Eles são agentes desses impérios. Eles são agentes de muitos governos do Oriente Médio e fora do Oriente Médio. Eles usam o serviço dele. É a mesma coisa o Putin. O que o Putin está fazendo na Ucrânia? O perigosinho. O que o perigosinho era? O perigosinho era um mercenário que o Putin contratava o serviço dele. Esses malignos, bilionários do Hamas, eles têm a mesma estirpe do perigosinho. É a mesma coisa. Eles vendem os seus serviços para executar pessoas no mundo inteiro, para explodir prédios, para entrar em casa de pessoas dormindo e fuzilar as pessoas, para queimar, jogar bebês no forno e queimar crianças dormindo. Bota dentro do forno, acende o forno e deixa queimar, abrir barriga de mulheres grávidas, executar senhoras de 80, 70 anos. Eles são pagos para fazer isso e recebem muito. E aí vivem uma vida luxuosa. Quando você olha para o Rio de Janeiro, é a mesma coisa, é o mesmo modus operandi, cara. É o mesmo modus operandi. Quando eu classifico as favelas e os morros do Rio de Janeiro como as Palestinas da Cuba do Sul, os donos da Palestina da Cuba do Sul, eles não moram lá dentro. Eles moram fora, numa casa luxuosa, dirigem um carro luxuoso, usam uma roupa luxuosa, viajam o mundo inteiro e o Estado sabe disso. A justiça brasileira sabe disso. Aí eu te pergunto, são presos? Não. Por quê? Porque o Estado precisa do serviço deles. Então, bem-vindo ao novo mundo. Bem-vindo ao mundo do caos, ao mundo das revoluções das massas, das revoluções dos bichos humanos. Bem-vindo. Se você quer permanecer bem inteirado, cola no canal aí. Se inscreva no canal. Senta o dedo aí, toque no sininho, coloca um comentário me dizendo o que você acha disso, o que você pensa disso, porque você precisa se proteger. Você precisa se proteger porque o mundo mudou, não é mais aquele mundo que você vivia e que você conhecia. Esse mundo nós não conhecemos. E ele está se mostrando um mundo verdadeiramente terrível. Terrível. Que Deus nos ajude e nos dê força para enfrentar esse mundo no nome dele. E que nós não venhamos a nos curvar diante de sistema humano algum. Porque esse é o propósito do cristianismo. Salvar os mais fracos, instruir os mais fracos e pregar a palavra do Senhor para os mais fracos, para que esses venham sair do mundo ficcional, do mundo mitológico, do mundo da desinformação e venham a enfrentar a vida como ela é, para que haja vida e vida com abundância. Lembre-se, a informação eu tirei da revista Brasil. Mas se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai encontrar muitas fontes confiáveis, confirmando, testificando a informação que eu estou te passando aqui. Um abraço e tchau.